Queridos, hoje você viu aí no boletim, Escola Bíblica Dominical, abrace essa ideia. Hoje nós celebramos o dia da Escola Bíblica Dominical. Eu queria ler para vocês, eu contei rapidamente hoje pela manhã, mas eu queria ler para vocês a história que gerou o conceito da Escola Bíblica Dominical. O início dela, como conhecemos hoje, deu-se no dia 20 de julho de 1780, na cidade de Gloucester, uma cidadezinha importante na Inglaterra, no momento pós-revolução industrial. Era uma cidade que se caracterizava pela grande quantidade de tecelagens que havia, e ela atraía muita gente que vinha do campo, deixando então a vida campestre para seguir para cidades buscando vida melhor. Entretanto, na cidade de Gloucester, uma imensa riqueza era contrastado com a grande pobreza de uma maioria que vinha do campo, o analfabetismo da maioria da população, e haviam muitas igrejas, mas isso não impedia o avanço da criminalidade. Robert Hykes, ele que foi o fundador da Escola Bíblica Dominical, ele dedicou-se à carreira de jornalista e editor. E ele trabalhou na imprensa que tinha o seu nome, Imprensas Hykers, de propriedade de sua família. E ele passou a dirigir após a morte do seu pai. Esse homem, ele se preocupava muito em melhorar as condições dos presos que haviam nos presídios, visando a regeneração dos criminosos que por ali passavam. E ele descobriu o abandono em que viviam as crianças pobres daquela sua localidade, muitas delas filhos daqueles homens presos, e elas trabalhavam bastante durante a semana. Os jovens e adolescentes trabalhavam cerca de 12 horas por dia, 6 dias por semana. Então o domingo era o único dia que eles tinham folga. Robert Hykes, um profundo religioso que tinha na palavra de Deus a sua ferramenta maior, ele começa então a usar a Bíblia como fonte de estudo para educar esses jovens, esses adolescentes e essas crianças. O plano de Hykes exigia um profundo sentimento de caridade cristã, e ele conseguiu que algumas senhoras crentes o ajudassem, fazendo visita aos bairros pobres da cidade, a fim de convencerem os pais a trazerem os filhos à escola. De 1780 a 1783, 7 escolas já tinham sido fundadas somente na cidade de Gloucester, tendo cada uma, em média, 30 alunos. Em 3 de novembro de 1783, Robert Hykes triunfalmente publica no seu jornal a transformação ocorrida na vida daquelas crianças. Um historiador chamado John Richard Green, ele afirmou: as escolas bíblicas dominicais fundadas pelo Sr. Hykes no final do século XVIII originaram o estabelecimento da educação pública popular. O efeito da Escola Bíblica Dominical foi tão poderoso que 12 anos após a sua fundação, e aí eu gostaria de ouvir um glória a Deus, após 12 anos da sua fundação, não havia um só criminoso para julgamento. Quando antes a média era de 50 a 100 criminosos em cada julgamento.
Amados, quando a gente lê histórias como esta, a gente percebe uma coisa extremamente importante: o poder transformador da palavra do Senhor. Qual era a ferramenta que Robert Hikes usava no seu projeto de transformar aquelas vidas? Bíblia. E se os irmãos se aperceberem, o que nós temos na Bíblia enquanto ferramenta de educação? Nós temos poesia, nós temos narrativas históricas, nós temos relatos descritivos, nós temos histórias com várias formas de apresentação. Então a gente acaba percebendo que a Bíblia é um livro bastante completo e que, sendo usado com sabedoria, ela alcança resultados extremamente positivos. Existe um ministério chamado Alfabetização pela Bíblia, que é um projeto social que procura alfabetizar as pessoas usando a Bíblia. E aí a gente pode perceber o grande valor nesta narrativa do que aconteceu lá na cidade de Gloucester, um documentário que foi citado por historiadores da época, do grande impacto que teve na vida da sociedade 12 anos depois que começam esses projetos, como aquelas vidas foram transformadas. Eu coloquei na internet, no Google, para saber um pouco do que acontecia naquelas cidades, no seu dia a dia, e é impressionante como a gente vê a grande quantidade de jovens que andavam embriagados, provocando brigas, tinham muitas gangues, e era muito comum eles fazerem arenas públicas para que houvessem brigas e tal. E eu acho até que teve um filme que o Leonardo DiCaprio fez, que tinha uma situação de briga de rua que acontecia numa cidade do interior da Inglaterra. Mas o fator preponderante nesta narrativa é a transformação que acontece na vida de uma sociedade a partir do momento em que a palavra do Senhor é levada com seriedade num projeto sério. Pastor Valdir trouxe uma ideia que nós estamos avaliando. Ele trouxe uma ideia de nós trabalharmos na questão, aí não seria tanto a alfabetização, mas seria o ensino de português a estrangeiros que têm vindo ao Brasil, e aí pensamos num público específico, que é um público árabe, ensinarmos português usando a Bíblia, e pegando textos bíblicos, e aí ensinar o idioma usando esta ferramenta, bem como uma outra ferramenta que estamos aí avaliando, que é a formação de grupos de estudos em inglês aqui na igreja, também usando a ferramenta da Bíblia, para que haja essa disseminação do idioma, aí o inverso, né, o idioma inglês, mas com fundamentação e usando a base do material bíblico, porque é assim que Robert Hikes fez e alcançou a transformação a ponto de não ter gente preso nas cadeias por conta da transformação social que eles passaram. Aí a gente tem que parar e avaliar o seguinte: o que há de tão importante neste livro, que ao ser usado para alfabetizar, e os irmãos percebam que quando as iniciativas elas são sérias e comprometidas,
a gente acaba mudando também a sociedade que nos cerca. Nós acabamos influenciando politicamente, aí do conceito correto e coerente de ações políticas, a gente acaba interferindo na política educacional que cerca a nossa sociedade. Essas iniciativas deste homem de Deus, elas provocaram um incômodo tal na política educacional da Inglaterra, que isso abriu caminho para a educação pública dessas crianças. Então, amados, quando nós olhamos para este livro que você tem na mão, eu peço que você levante a sua Bíblia. Quem não tem ela escrita, pode levantar o seu celular, o seu tablet. Palavra de Deus, amém. Ferramenta importante, ferramenta que provoca mudanças. E eu quero convidar você a dar uma voltinha em alguns textos bíblicos, para que nós possamos identificar algumas das muitas características, relevâncias e importâncias que a palavra de Deus tem na nossa vida. Nós precisamos entender que quando este material é levado com seriedade, quando este material é levado com autoridade ao nosso coração e assim transmitido ao coração daqueles que precisam, mesmo que você vá ensinar o outro alfabetização, você provocará transformação. Como é que Paulo Freire disseminava os seus conceitos até então chamados revolucionários, a ponto de provocar incômodo nas organizações sociopolíticas que o acusavam de ser um perturbador da paz? Ele chamava as pessoas analfabetas e ele ensinava: olha, nós vamos hoje aprender a escrever a palavra tijolo. Aí ia lá, explicava e tal, aí a pessoa escrevia tijolo. Agora nós vamos aprender a escrever a palavra casa. Aí assim, aprendia a escrever a palavra casa. Aí ele ensinava a palavra direito. Aí aprendia a escrever a palavra direito. Aí ele começava: agora eu quero explicar o que é direito, eu quero explicar o que é casa e eu quero explicar para que serve o tijolo. O tijolinho, ele serve para construir as paredes da sua casa. E você tem direito de exigir que o governo dê isso. Aí ele começava a vender lá os conceitos revolucionários dele, as ideias. E foi um homem que provocou mudanças. Hoje não há um pedagogo que não tenha estudado Paulo Freire. Agora, se a gente pegar o conceito de Paulo Freire e caminhar na direção da Bíblia, então vamos começar com as letras do A, E, I, O, U. A primeira letra que nós vamos aprender é o A. O que a gente pode escrever com A? Amor. E aí vai. E aí vai. Palavra. Alcançando vidas com seriedade. Qual é o valor? Qual é o efeito? Qual é a importância? O que representa a palavra de Deus para você? Abra sua Bíblia em Gênesis 1:1. Quem achou, diga amém. Essa todo mundo acha, né? Daqui a pouco vai ser Sofonia. Não, Sofonias também é fácil, é lá no finzinho. Ageu. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz.
E viu Deus que a luz era boa. Verso 6. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas. Verso 9. Disse também Deus: ajuntem-se águas debaixo do céu, num só lugar, e apareça a porção seca. Verso 11. E disse o Senhor: produza a terra ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. Verso 14. Disse também o Senhor: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. E assim a coisa foi caminhando. Verso 20. Disse também Deus: povoem as águas de enxames de seres viventes, voem as aves sobre o céu e sob o firmamento dos céus. E assim a coisa vai caminhando. Verso 24. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos. E assim foi também. Verso 26. E disse o Senhor: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amados, quantas vezes nós vamos encontrar no livro de Gênesis a expressão "e disse Deus"? O que representa a palavra do Senhor para cada um de nós? Ela representa a força criadora do Deus que nós servimos. E por que é importante nós pensarmos que a palavra do Senhor, ela cria situações, ela cria coisas, ela cria condições, ela cria a partir do nada, muitas vezes. No hebraico, este primeiro verso, no princípio criou Deus, ele traz um verbo, bereshit bará. O bará é um verbo que mostra a criação a partir do nada. A partir do nada. Nós temos um ditado que diz que tudo se transforma, nada se cria. Deus cria, do nada. Gênesis 1:1 mostra isso. No princípio, Deus criou. A partir do quê? Do nada. E aí Deus vai criando o quê? Condições de sobrevida. Deus vai estabelecendo e Ele vai criando as condições para que a vida fosse sustentada no meio ambiente. Diga-se de passagem que nós estamos destruindo e ferindo a natureza, e a natureza vem respondendo negativamente às nossas agressões. Mas aqui o que eu quero destacar é que pela palavra Deus criou o céu, a terra e tudo o que nele há. E eu pergunto a você, se este Deus que criou tantas coisas, e se a gente for observar bem, o alvo da criação sempre foi o homem, o ser humano. Porque Deus cria tudo para dar condições do homem viver. No momento em que Deus coloca o homem no jardim, e Ele cria o homem à sua imagem e semelhança, e o ser criado à imagem e semelhança de Deus, lhe dá a responsabilidade de fazer escolhas e tomar decisões. Deus poderia ter criado o homem sem a capacidade de tomar decisões. Show de bola! Seríamos um monte de estatuetinhas bonitinhas que respiram, que falam,
mas sem condições de escolher e tomar decisões. Não era isso que o Senhor queria criar para que pudesse adorá-lo. Ele queria criar seres que tomassem uma decisão de adorá-lo como Senhor, como Criador. E assim o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus cria o homem, todas as condições estavam propostas. O Jardim do Éden, segundo os mapas que a gente vê da época, e o mapa a gente vê pela descrição de onde era o jardim, cercado por 4 rios. Então aí você já vê que era uma terra extremamente fértil. E ali naquele pedaço, o Senhor faz brotar tudo o que o homem precisava para a sua vida, inclusive a árvore da vida. Se o homem tivesse comido a árvore da vida, ele teria a vida eterna, e aí ele já estaria em adoração ao seu Deus. Na variação do dia, no final da tarde, o Senhor aparecia ao homem, e aí eles conversavam frente a frente, e aquela harmonia toda. E aí imagina como seria a bênção do nosso universo se não tivéssemos feito escolhas erradas, e hoje a nossa vida é diferente, porque foram tomadas decisões erradas. Quando Deus cria, e aqui Ele cria pela palavra, eu quero que você entenda que hoje o Senhor também pode criar na sua vida. Criar o quê? Criar aquilo que você está precisando. Deus pode criar uma oportunidade. Deus pode criar uma alternativa. Deus pode te mostrar, a partir do que já existe, Ele pode te mostrar algo que você não estava vendo. Ele pode criar em você uma consciência de algo que você não estava vendo. A palavra do Senhor, ela pode criar no seu coração, na sua mente, muita coisa que está aqui registrado neste livro, que nós chamamos de palavra de Deus, porque cremos que é a palavra de Deus. Então, lá no Gênesis, quando o texto diz, e disse Deus, e quando nós abrimos esse livro, o que sai ao nosso coração é a palavra do Senhor. Então, meus amados, entendamos que nós podemos, e no final nós vamos nos ater a um exemplo, nós devemos olhar para a palavra do Senhor como uma ferramenta que pode criar na nossa vida aquilo que não temos, aquilo que precisamos, aquilo que nos será bênção. Nem mais, nem menos. E hoje, voltando para casa, claro, a gente fica triste porque não haviam 303 membros na igreja. A gente fica triste porque não conseguimos, na primeira chamada, às 9h30, uma quantidade. Eu até tive um insight de alegria, mas depois o Eliné me entristeceu, porque quando eu pedi para me trazer o total, ele falou 181, ele falou 130, 113, e aí o outro falou, eu falei, somei, deu 180, glória a Deus. Não, pastor, já somei. Aí a tristeza subiu e bateu, né? Mas olha que interessante, quantos membros nós precisávamos? 152. Quantos membros nós tivemos presentes? 153. Né? Nós precisávamos de metade mais um. Aí tem um impasse aí do que é esse meio. Mas enfim, Deus nos deu o que nós precisávamos. Não foi a mais, não foi a menos.
Deus nos deu o que nós precisávamos. E aí a gente para avaliar. Deus cria situações que vão atender a necessidade que nós temos. Deus pode criar na sua vida aquilo que você precisa. Aqui em Gênesis, nós vemos que Deus estabelece tudo o que o homem precisava para ter a sua vida direcionada para um momento de comunhão com o Pai, para um momento de bênção com o Pai. Só que para completar isso daí, Deus criou o homem com a vontade. Deus criou o homem com a capacidade de tomar decisão. Então, peraí, eu tenho que ter um elemento que vai me dar essa decisão que o homem vai tomar. Adão, chega aí. Seguinte, ó, você está vendo esta árvore? Esta árvore é a árvore do bem e do mal. Aquela ali é a árvore da vida. Essa aqui é do bem e do mal. Se você quiser comer qualquer fruta aqui no jardim, se você quiser comer qualquer coisa, você pode. Você não pode comer desta árvore, porque o dia em que você comer dela, você morrerá. Entendeu, Adão? Entendi, Senhor. E Adão foi trabalhar. Ficou lá encantado com a sua amada esposa recém-criada. Ele já estava um tempinho meio assim e tal. Aí viu aquela beleza de mulher. Aí ficou encantado, ficou ocupado com ela e tal. Minha opinião, eu acho que ele não explicou bem para Eva. Eu acho que ele, falou, bem, aquela árvore ali não pode comer, nem tocar, nem pode pôr a mão e tal. Por quê? No momento em que o diabo atacou, ele não atacou Adão, ele atacou Eva. E aí ele fala, essa árvore não é nem para tocar, né? Não. E aí o diabo começa a rodear e a confundir o coração de Eva. E aí o diabo mostra valores. Quem está encostado aí, onde não deveria estar, está apagando as luzes aqui atrás. Então, mas cuidado que você também pode encostar aí, viu? Então, queridos, Eva tomou uma decisão errada. Ela achou que aquela fruta era boa. Seremos iguais a Deus. E no momento em que ela quebra aquela situação que não era para ser quebrada, o pecado se instala e aí aquele casal já começa a ter medo, vergonha, se afasta de Deus e aí tem toda aquela situação que a gente vive até hoje em pecado por conta de uma decisão errada tomada no passado. Solução: crer na palavra de Deus. Porque lá no Éden, o Senhor disse: mulher, a tua semente pisará a cabeça da serpente, e aí a história será consertada. A única mulher que teve semente foi Maria. O fruto dessa semente foi Jesus, que ao ser morto naquela cruz, pisou a cabeça da serpente, venceu a morte e garantiu a nós a vida eterna. Palavra do Senhor, que deve ser olhada com seriedade. O que a palavra do Senhor ainda representa para nós? Ela representa a expressão do cuidado de Deus. Isaías 41:13 diz: porque eu, o Senhor, o teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não é legal isso? Você chegar para uma pessoa que está assim se afogando na piscina e você virar para ela e dizer: não temas, eu te ajudo. E aí você vai lá e resgata a pessoa. Minha esposa, estávamos num evento e ela desceu num toboágua, que era bem comprida, a saída do toboágua, e a piscina, ela era
nesta fundura aqui, ó. Aqui, ó. Nesta fundura. Eu em pé, a piscina aqui. Só que na hora que ela desceu lá no toboágua, ela não gosta muito dessas aventuras. E a gente ficou insistindo, ela desceu. Como ela estava meio bronzeada, ela desceu muito rápido e saiu. Lógico, se o toboágua sai na horizontal, ela saiu na horizontal. E ela começou a se debater na horizontal. Tô morrendo. E batia a perna, batia o braço. O salva-vida, ele era mudo. Não, o salva-vida era mudo, ele só fazia... Aí ele ficou olhando para ela e ele falava do jeitinho dele. E a outra lá se debatendo, ele pôs a mão nas costas dela e levantou assim. Ela salvou minha vida. Ela saiu andando. Tal. Mas, enfim. Não é legal você estar naquele desespero e alguém estender a mão e lhe ajudar? É legal isso, né? Às vezes o pânico deixa a pessoa na horizontal e aí ela pode se afogar. Mas olha o texto de Isaías. Não é carinhoso? Ei, calma. Eu te tomo pela mão direita, que é a mão da força, e eu te ajudo. Não temas. O Senhor diz isso hoje ao seu coração. O Senhor diz em Isaías 41, verso 13: não temas, eu te ajudo. Em Jeremias capítulo 1, no verso 8, Deus está percebendo que o seu profeta está assustado com a missão, com as coisas que ele deveria fazer. E o Senhor, o texto diz assim: não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Palavra de conforto. Simone Maia, você e sua irmã essa semana vão numa ação meio complicada, né? Vocês deverão ir ao cemitério para acompanhar a exumação. Não temam, o Senhor vai com vocês. Não se assustem, o Senhor vai com vocês. Hoje o Senhor diz ao coração dessas duas irmãs que vão num momento triste para elas, acompanhar a exumação do corpo de uma outra irmã. E o que a palavra diz ao coração destas duas servas? Não temam, eu vou com vocês. O Espírito Confortador, o Deus de toda a consolação, que Paulo nos apresenta em 2 Coríntios capítulo 1, o Senhor vai confortar o coração de vocês duas, para que vocês cumpram esse ato e sejam confortadas pelo Senhor. Diz a palavra do Senhor, não é palavra do pastor, é a palavra do Senhor ao coração de vocês. O Senhor quer que vocês vão em paz. Tenho certeza que a cada dia de vida da Raquel, o Eliné ouve do Senhor essa palavra: eu estou no controle, eu te ajudo. Assim foi, e assim é, e assim será com cada um de nós. O Senhor vai criar no nosso coração a força necessária para a gente fazer o que deve ser feito. Palavra do Senhor, que vem como palavra de motivação para nós entendermos que o Senhor vai com a gente. Lá em Isaías, não temas, eu te ajudo. Em Jeremias, não temas, eu vou com você, diz o Senhor. Josué capítulo 1, verso 5. Josué, ao ser
convidado por Deus para cumprir a sua missão. Josué teme porque era uma missão extremamente grande, levar o povo a tomar posse da terra que Deus havia prometido. E esse tomar posse, ele representaria lutas e batalhas que Josué, 40 anos antes, disse, quando ele foi espiar a terra, e os outros companheiros dele, foram 12 homens espiar a terra, Josué e Calebe eram parte dessa equipe, e na volta 10 dessas pessoas disseram: gente, a terra é muito legal, mas não dá pra gente. Lá tem gigante, lá tem cidade armada, lá tem inimigos grandes que vão fazer da gente como a gente faz com gafanhoto, vão pisar em cima da gente. Josué e Calebe se levantaram e falaram: gente, tudo isso que eles falaram é verdade, mas quem vai à frente é o Senhor. O Senhor disse que vai dar a vitória, não interessa o tamanho do inimigo, não interessa o tamanho da pressão, não interessa o tamanho da angústia, Deus vai dar a vitória. 10 não quiseram ir, e até tentaram contra aqueles 2, quando o Senhor interrompe tudo, e manda todo mundo ficar quieto, e fala o seguinte: quer saber? Vocês vão dar uma voltinha pelo deserto, ao invés de atravessar reto, e entrar na terra prometida, vocês vão por aqui, e vão entrar por ali, beleza? Beleza. 40 anos, essa voltinha, e sabe para quê? Para honrar quem leva Deus a sério, para honrar aqueles 2 homens que levaram Deus a sério, porque os murmuradores, os desertores, os que não confiavam em Deus, ficaram pelo caminho, e só aqueles 2 da idade adulta entraram no deserto, entraram do deserto para a terra prometida. Toda uma geração de murmuradores e desconfiados de Deus pereceu no deserto. Mas aos que confiavam em Deus, aconteceram milagres de todas as ordens possíveis, porque Deus cria condições para que a vontade dele prevaleça. Está faltando pão, Senhor, no deserto. Todo dia de manhã o maná estava sobre a grama. Senhor, uma carninha no fim do dia, está faltando. Todo dia, no final do dia, haviam codornas que voavam por ali e as pessoas pegavam para comer. Aí teve aquele gato que falou: vai que o senhor farta amanhã, então vou pegar um cadinho a mais e guardar aqui debaixo da pia, porque aí se o senhor não der amanhã, eu já tenho guardado. Aí no outro dia, ao invés de ir lá fora, colher o pão que Deus mandava, ele falou: o meu já está guardado. Quando ele abriu, só tinha bicho. Porque Deus quer dar a você o pão de cada dia. A cada dia, Ele vai dar a você o que você precisa. E Ele vai criar pela palavra no seu coração a motivação para você ter aquilo que você precisa na sua vida. E assim, milagres foram acontecendo. A roupa aumentava, porque não desgastava. O sapato crescia no pé, porque não estragava. Mas aqueles que não confiaram foram perecendo ao longo do caminho. Pense na responsabilidade que Josué está agora. Deus diz a Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei
nem te desampararei. Receba essa palavra. O Senhor não vai desamparar você. O Senhor não vai deixar de andar com você, mesmo que seja pelo vale da sombra da morte. Mesmo que seja dentro da cova dos leões. Mesmo que seja dentro de uma fornalha ardente. O Senhor pode não tirar você, mas Ele vai junto, dizendo a você: eu não falei que eu ia com você, e o fogo não ia te queimar, e a água não ia te pegar, e o mal não ia te alcançar. Eu sou Deus, e eu garanto a você, eu vou com você. Na verdade, eu aprendi com Deus essa coisa de valorizar a palavra juntos, porque é assim que Deus quer caminhar conosco. O que mais a palavra do Senhor representa para nós? Ela representa a fonte da nossa alegria. O Salmo 1, no verso 2 diz: antes medita na sua lei, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quem é essa pessoa? É o homem que é feliz. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos, palavras do mundo. Bem-aventurado o varão que não segue o que o mundo tem dito. Salmo 1. Mas o varão de Deus, antes de ouvir o mundo, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. A palavra do Senhor, ela deve gerar no seu coração prazer de ler, de ouvir aquela palavra que vai gerar no seu coração muitas coisas. O Salmo 119, no verso 103, diz: quão doces são a tua palavra ao meu paladar, mais doces do que o mel na minha boca. Para que nós possamos compreender como é gostoso ler e estudar a palavra do Senhor. Aí alguém diz: ele fala isso porque ele fez teologia, porque ele é pastor, porque ele lê livros que têm tradução do grego. Não. Eu digo isso porque a palavra do Senhor, ela vai chegar com doçura no seu coração. Você só precisa entender. E para você entender a palavra, qual é o melhor lugar? Escola Bíblica Dominical. Amém? É assim que a palavra vai chegar ao nosso coração. A palavra de Deus, ela é ainda um fator de proteção e purificação ao nosso coração. O Salmo 119, no verso 9, diz: como purificará o jovem o seu caminho? E qual a resposta? Observando o quê? O caminho conforme a tua palavra. Deus, vou por aqui ou não? Escolho esse caminho ou aquele? Busque na palavra e Deus vai dar a direção. Como purificará? Senhor, meu caminho está meio assim, o que eu preciso fazer? Olha para a palavra. A palavra, ela deve ser na nossa vida como o fio de prumo. O que é o fio de prumo? É um equipamento que o pedreiro usa e ele tem um barbante que está em um peso pendurado, e a distância do peso até a parede, ela é talvez 1 milímetro menor do que a base do prumo. Aí o pedreiro põe o prumo em cima e aquele fio, pela força gravitacional, ele fica reto. E aí você olha ali, se o prumo tiver não encostado, mas se ele tiver assim, rente com a parede, sua parede está certinha. Agora, se o prumo estiver todo escorado na parede, sai de baixo que ela vai cair.
Se o prumo estiver 1 metro longe da parede, cuidado que a parede está quase caindo. A palavra de Deus, ela precisa ser o fio de prumo para a nossa vida. Sabe por quê? Vamos falar seriamente. 1 centímetro na construção de uma parede, a parede torta 1 centímetro, é muito ou é pouco? Na boa, fala a verdade. É pouco. É pouco aqui. Aí vai andando mais para lá, aquele centímetro vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Dependendo do tamanho da parede, quando chegar lá, meu irmão, você tem 1 metro de diferença na sua construção. Para Deus, não podemos errar em 1 centímetro. O camarada errou a porta do céu por causa de 32 centímetros. Porque ele tinha Deus aqui e não tinha aqui. Ele conhecia Deus no intelecto, mas 32 centímetros de distância do coração dele, ele errou o céu. Porque o Senhor quer que nós andemos na linha que Ele determinar, que Ele apontar. E como é que a gente vai saber qual a linha? Ele vai junto. Ele vai junto. Ainda no Salmo 119, no verso 11, o salmista declara que ele guardou a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. E aí você tem os vários versos lá do Salmo 119, todos eles falando da importância e da bênção que é a palavra de Deus. Um outro aspecto que a palavra ela serve na nossa vida é para iluminar o nosso caminho. O que é que diz o Salmo 119, 105? Lâmpada, todos juntos, vamos lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? Aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Quero ler com a igreja até o verso 9. Diz assim o texto bíblico: no princípio era o verbo, ou palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Vamos relembrar? No princípio era a palavra, como algumas traduções têm, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Tudo foi criado por ele, e por intermédio dele, nada do que se foi feito se fez. Como Deus criou as coisas, em Gênesis 1, pela palavra. É esta palavra, a força criadora, o ato criador, a expressão criativa de Deus que nós estamos vendo aqui. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A luz, verso 5, resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela.
houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina o homem. Queridos, a luz de Deus. Esse texto associa a palavra à luz. E aí, quando nós olhamos João capítulo 8, verso 12, Jesus diz, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A palavra associada à luz, a pessoa de Cristo, nos traz vida. João 8,51, lemos assim: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. A palavra garante vida. João capítulo 11, verso 25, diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morto, viverá. Será que isso foi verdade na experiência de Jesus Cristo? João capítulo 11 narra o momento de uma das experiências que Jesus teve, que o levou às lágrimas, a morte de um amigo. Jesus estava próximo, Lázaro ficou doente, as suas irmãs foram até Lázaro, ou foram até Jesus, e disseram: Senhor, Lázaro está doente. Por que elas foram a Jesus? Porque Ele é a luz do mundo, porque Ele traz vida, porque Ele transforma a morte em vida, Ele restaura a saúde, Ele faz transformações. E aquelas mulheres confiavam nele. E elas mandaram mensageiros dizendo: Senhor, Lázaro não está bem, vem até ele. Jesus disse: o sol brilha de dia, a luz de noite, então eu tenho algumas coisas para fazer ainda, mas eu chego lá. Fiquem calmos, porque Lázaro está dormindo. Jesus chegou, diz o texto bíblico, 4 dias depois. Depois implica num marco. Depois implica no horário. Chegou depois. Depois do quê? Depois do tempo de vida de Lázaro? Depois que Lázaro morreu? Depois do momento em que a morte bateu aquela casa e o irmão daquelas mulheres se foi? Depois. Jesus chegou 4 dias depois. Ao chegar na casa, ele é recebido com muito carinho, pelas irmãs que disseram: Senhor, se o Senhor tivesse chegado na hora certa, o nosso irmão não teria morrido. É uma declaração de fé, mas é uma catucadinha, né? O senhor atrasou, né? Se a gente perde a assembleia de hoje por causa de um. Por causa de um. A hora que a minha sobrinha chegou, glória a Deus, chegou a 153ª ovelha do pasto que estava faltando. Aquelas irmãs
estavam tristes. Oh, Senhor, obrigado porque o Senhor chegou agora. Obrigado porque o Senhor veio aqui consolar o nosso coração. Mas olha, se o Senhor estivesse aqui, a gente tem certeza que ele não teria morrido. Jesus chorou porque ele gostava muito de Lázaro. E ao se recompor, Jesus se levanta e diz: onde vocês o puseram? Me levem até lá. Isso você pode fazer. Aquelas pessoas acompanharam Jesus e o levaram até o túmulo. Aí Jesus disse: vocês tirem a pedra. Senhor, faz 4 dias que Lázaro morreu. Já está num estado complicado. Aquilo é o ser humano sem vida. Aquilo é o ser humano sem a palavra do Senhor, mortos. Mas Jesus diz: eu sei, tira a pedra. Isso você pode fazer. Mas se colocar diante daquele túmulo e dizer àquele morto que há 4 dias estava lá dentro: sai, só Jesus. Cadê o glória? Agora, eu sei porque você não deu glória. Você não sabe se Lázaro saiu. Ele saiu. Lázaro saiu. E aí Jesus, que venceu a morte, que trouxe a morte na sua mão, ele diz: tirem as ataduras, deem comida, porque ele está vivo. E Lázaro foi para o seu dia a dia. Queridos, eu quero convidar você a pensar um pouco no valor que a palavra do Senhor tem tido na sua vida. Quero convidar você a abaixar a sua cabeça. Quero convidar você a um momento de reflexão e quero usar este exemplo de Lázaro, das irmãs de Lázaro, para fazer você refletir um pouco no que tem de valor a palavra do Senhor. Se o Senhor disser, ele não está morto, ele não está morto. Mas faz 4 dias, Senhor, que ele foi sepultado. Me levem até ele. Tirem a pedra, porque este que está há 4 dias vai sair vivo. Quero convidar você a pensar um pouco no valor que você tem dado à palavra do Senhor e se você tem permitido que esta palavra crie na sua vida saídas, alternativas. Quero que você pense se você tem valorizado o que você tem lido, o que você tem ouvido, o que você tem cantado, que se relaciona à palavra de Deus sobre a sua vida. Tem uma música que diz: Lázaro ouviu a voz de Cristo e depois de 4 dias ele reviveu. A palavra do Senhor traz vida. Um dos profetas do Senhor foi chamado a ir a um lugar
que era conhecido como Vale dos Ossos Secos. E ao chegar naquele lugar, Deus disse àquele profeta: profetiza, leve a minha palavra a estes ossos secos. O profeta obedeceu. E de repente ouviu-se o barulho daqueles ossos se unindo. Dali a pouco ouviu-se o som daquelas estruturas sem vida se juntando. E de repente foram vendo os nervos brotando, a carne brotando, e de repente se levanta um exército. Porque a palavra do Senhor traz vida. Lázaro ouviu a voz de Cristo, porque a morte não separou aquele homem do seu Senhor. Não era o momento de Lázaro partir. Por isso o Senhor o resgatou. Não era o momento de Lázaro perecer, mas era o momento do Senhor Jesus mostrar que nem a morte vai separar os seus amados da sua pessoa. E no momento em que nós dermos ouvidos à voz do Senhor, no momento em que nós dermos valor à palavra do Senhor, nós teremos vida, e vida em abundância. Palavras do Senhor ao seu coração. Que o Senhor faça brotar do coração de cada um aqui a esperança que há de necessário no seu coração. Que cada um aqui possa compreender que nesta noite o Senhor está abraçando você e está dizendo: eu vou junto. Não temas. Nem a morte pode separar você de mim. Pai de amor, nós queremos nos colocar diante do Senhor como criaturas criadas pelo Senhor e hoje filhos por adoção e graça, quando escolhemos voltar aos teus caminhos em Cristo Jesus. Ó Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor para dizer ao Senhor que nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos ir até onde podemos ouvir a tua voz. E nós queremos dar atenção, obedecer, viver aquilo tudo que a tua palavra vem convidando a cada um de nós, dia após dia, no nosso viver. Pai Celeste, se alguém aqui ainda não conhece verdadeiramente o poder da tua palavra, que traz vida, que transforma o choro em alegria, que transforma a dor, que transforma as lágrimas, que dá alegria, que produz vida. Se alguém aqui ainda não conhece a tua palavra, nós queremos nesta noite convidar estas pessoas a se aproximarem da cruz, para que ali, aos pés da cruz,
elas possam ouvir a tua voz e responder aos desafios que a tua palavra tem a cada um de nós. Oramos assim, ó Deus, não confiantes nas nossas próprias forças, mas oramos assim, certos de que o Senhor vai conosco e vai nos trazer a vitória. Oramos em teu santo nome, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor conduza a sua vida e que a palavra dele seja o grande norte da sua vida. Quero convidar a igreja a se colocar de pé para cantarmos juntos essa última canção. Quero convidar a igreja a se juntar ao centro. O que o Senhor quer falar com você nesta noite é convidar você a ter essa experiência. Ouça a voz do Senhor e deixe que Ele convide você à vida. Você precisa, é para você que Ele está dizendo isso. Ele vai junto e está chamando você pelo teu nome. Ele quer mudar a sua história, renovar os seus sonhos, alegre o seu coração. O Senhor nesta noite está dizendo: eu vou dar a você a vida, os sonhos, o milagre. Diga isso para o Senhor. Voz
Você fez essa oração? Se alguém aqui está difícil de sair de dentro daquele túmulo, nós queremos ajudar no que pudermos, tirando a pedra, para você ouvir com mais clareza a voz do Senhor. Se alguém aqui sente que precisa desta ajuda e quiser vir aqui à frente para a gente orar junto, eu convido você. Se você quer ouvir a voz do Senhor, se você sentir alguém passando por você, quero convidar a irmã Eulina a fazer lado aqui com a Marli. A gente sabe dos sofrimentos que a irmã Marli tem, mas hoje o Senhor está renovando no seu coração a promessa de que vai mudar a história dela. Uma outra irmãzinha aqui, a irmã da Simone, né? Vem cá, Simone, você junto com ela. Eu queria, a Mariane está aqui ou está ajudando a Ruth no berçário? Mariane está aí atrás? Então ela está ajudando lá. Eu ia chamar ela para vir aqui com a mamãe. Fica aqui do lado da sua irmã, Simone. Quem mais quer vir aqui à frente e dizer para o Senhor: eu quero ouvir mais de perto a tua voz? Deus sabe exatamente, Sheila, o que você quer ouvir. E o Senhor está dizendo para você nesta noite, aqui, na palavra dele: eu vou com você. Amém? Tem mais uma amada vindo aí. Mais duas amadas. Uma saiu para fora. Eu queria um intercessor aqui à frente, junto com essa querida Sene. O Senhor sabe o que te traz aqui à frente. E Ele vai junto. Amém? Amém? Pai de amor, cada vida aqui à frente tem uma história, tem uma dor, tem uma necessidade. E nesta noite, o Senhor disse: ouça a minha palavra, creia na minha palavra, eu vou junto, eu vou com você, não temas, eu te darei a vitória. O Senhor diz, e nós recebemos a tua palavra, e pedimos que o teu Santo Espírito ajude cada coração aqui presente a compreender a verdade, a importância e o valor de dar ouvido à tua palavra. Ó Deus, que as pedras que se interponham sejam retiradas, e que o povo de Deus ajude aqueles que estão mortos nos seus pecados a ouvirem a tua voz, chamando-os para a vida. Usa a tua igreja no conforto, usa a tua igreja no consolo, usa a tua igreja no acolhimento. Usa-nos, Senhor. Nós queremos fazer parte da transformação de vidas, tão somente tirando as pedras do caminho, para que eles ouçam a tua voz. Oramos não confiados na nossa força, nem na nossa capacidade, mas oramos no teu santo nome,
o Cristo que venceu a morte, não só dos que lhe cercavam, mas venceu a morte quando ele morreu e 3 dias depois ressurgiu, trazendo na sua mão a chave do inferno, abrindo as portas para que nós pudéssemos ter a vitória na nossa mão. O Senhor venceu a morte e os aguilhões que nos prendiam, e hoje nos dá vida, e vida em abundância. O teu povo recebe a tua palavra e vai debaixo da tua paz. Oramos assim hoje e sempre. Amém. Dê um abraço, seu irmão. Diga-lhe: receba a vitória, meu querido. O Senhor é contigo. Deus abençoe. Uma semana de vitórias.